Olá, eu sou Josué Melo Salgado, pastor sênior da Igreja Batista da Graça, em Brasília. Você está na Escola de Bíblia ao Vivo da Igreja Batista da Graça, onde temos estudado ou feito estudos temáticos do livro do Apocalipse. E hoje vamos estudar mais um capítulo. Antes, porém, gostaria de fazer dois convites a você que me ouve. Primeiro é o culto da Igreja Batista da Graça, hoje às 19 horas, na Catedral Anglicana de Brasília,
na Entrequadra Sul 309-310, Asa Sul. O tema de hoje é o apertado caminho para um final feliz. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, texto do Evangelho, palavra de Jesus a todos nós. Nós estamos fazendo mensagens em série com o título Igreja de Jesus, o Sermão do Monte e a Igreja que Jesus quer que nós sejamos. Segundo convite que eu quero fazer a você, nós temos convites hoje prontos. Este convite com referência ao aniversário da Igreja Batista da Graça. Primeiro ano de organizada. Nós celebraremos nos dias 15 e 16 deste mês de julho, próximo sábado, próximo também domingo. Nós vamos realizar os cultos de sábado à noite às 19 horas e do domingo às 10 horas no UNIC, que é o centro de eventos que fica ali naquela pista de acesso à terceira ponte aqui de Brasília, na ponte JK. Também no domingo às 10 horas da manhã, não às 10h30, mas às 10 horas da manhã. E à noite teremos o nosso culto normal na Catedral Anglicana da Ressurreição, Catedral Anglicana de Brasília, na Entrequadra Sul 309-310. Você é convidado a participar conosco. Teremos a alegria de ter o pastor Tércio Ribeiro de Souza, da Primeira Igreja Batista Maceió, sendo o nosso orador oficial. Hoje nós vamos estudar sobre a última palavra sobre julgamento. Aliás, uma ressalva é que no próximo domingo nós não teremos essa transmissão, tendo em vista que nós teremos o culto pela manhã. Provavelmente nós vamos tentar fazer, vamos transmitir ao vivo lá do NIC, vamos transmitir essa conferência tanto no sábado às 19 horas, como também no domingo às 10 horas da manhã. Vamos tentar fazê-lo. Não sei se conseguiremos, mas vamos procurar fazer. De qualquer forma, não teremos a Escola de Bíblia ao vivo no próximo domingo aqui neste canal. Leia o Apocalipse capítulo 15, do versículo 4. Os capítulos sobre os quais estamos hoje meditando, os capítulos 15, 16, 17, 18 e o iniciozinho do capítulo 19, versículos de 1 a 8 do capítulo 19. Trata sobre julgamento. O versículo 4 do capítulo 15, nós lemos assim: quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Uma outra tradução diz: todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Esse é o texto sobre o qual, parte do texto sobre o qual meditaremos. Eu quero fazer uma pequena observação sobre o comentário de Eugene Peterson, que digamos assim, o texto principal que temos utilizado, o comentário principal. Ele nos fornece, digamos, o esboço, não é? Os títulos de cada capítulo que temos estudado. Eu quero explicar um pouquinho sobre esse comentário. O comentário de Eugene Peterson, chamado Trovão Inverso, ele apresenta um estudo temático do livro do Apocalipse. Os temas são pelo menos 11. Escrituras, capítulo 1, versículos 1 a 11, livro de Apocalipse. O segundo tema é Cristo, ou seja, a última palavra sobre Cristo, capítulo 1, versículos 12 a 20. A Igreja, capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E ali nós estudamos então as 7 igrejas em separado, cada uma delas num domingo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Depois tivemos a temática adoração, capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse. Depois estudamos sobre a última palavra sobre o mal, capítulos 6 e 7. Depois, oração, capítulos 8 e 9. Testemunho, capítulos 10 e 11. Política, capítulos 12 a 14. E hoje, então, entramos em julgamento, capítulo 15 até o capítulo 19, versículo 8. No próximo, sem ser o próximo domingo ou outro, nós teremos então salvação. Será o último domingo do mês de julho, e parece que é dia 30 de julho. Nós teremos então salvação, capítulos 19 e 20. Depois concluiremos com o céu, capítulo 21 até o capítulo 22, versículo 2. E uma última conclusão final que faremos sobre as últimas palavras, capítulo 22, versículos 3 a 21. Portanto, nós teremos ainda 3 outros estudos sobre o livro do Apocalipse e depois encerraremos esta temática. Estamos aí verificando qual temática vamos agora estudar. Eugene Peterson escreve na página 9 do seu comentário: algumas vezes o óbvio é a coisa mais difícil de se ver. Assim, enquanto outros autores escreveram algumas vezes extraordinariamente bem, sobre as coisas difíceis de entender no livro de Apocalipse, lancei-me a tarefa de ver o óbvio e contar o que vi. Minha pergunta de abordagem desse texto não foi o que significa, mas sim como isso funciona na comunidade de crentes onde sou pastor. Assumi a posição de que esse livro não requer primeiramente ser decifrado, como se tivesse sido escrito em código, mas que evoca maravilhas e fornece metáforas cheias de significado e discernimentos à imaginação quando se ora. Ele então cita os vários comentários que têm sido escritos sobre o Apocalipse, porque parece estranho que ele diga que não pretende decifrar códigos, tendo em vista que sabemos que o livro de Apocalipse foi escrito, de certo modo, num tipo de literatura chamada literatura apocalíptica, e que certos temas, códigos, símbolos só eram compreendidos por aqueles primeiros destinatários. Mas ele menciona, então, o esforço que muitos têm feito para tentar decifrar o Apocalipse, como guias turísticos tentam nos fazer contratar seus serviços para que nos ensinem tudo sobre, abre aspas, mobília do céu e temperatura do inferno, fecha aspas, essa citação famosa de Reinhold Niebuhr, de 1941, teólogo que falou sobre isso, que muitos querem se preocupar, muitos que fazem teologia tentam se descrever a mobília do céu e a temperatura do inferno. Ou, no caso aqui, continua Peterson, o número da besta e a data do juízo final. Lutero escreveu sobre o livro de Apocalipse dizendo o seguinte, que cada um pensa deste livro qualquer coisa que lhe seja revelada por seu próprio espírito. Porque muitos comentaristas, muitos autores, muitos que tentam decifrar as coisas do Apocalipse dizem que são portadores de uma revelação especial, divina, para entender, mas muitas vezes é o seu próprio espírito que tenta então fazer. O que faz então Peterson nesse comentário do livro de Apocalipse? Ele fixa no que é claro no texto. Né? Para isso, obviamente, utiliza-se toda a escritura sagrada que João conhecia bem e que, na verdade, utilizou largamente no livro de Apocalipse a diversas citações, principalmente da literatura profética do Antigo Testamento, livro de Daniel, Zacarias e tantos outros. Então, fixa no que é claro, ele não se ocupa com símbolos e enigmas que são obscuros, e ele reúne em 11 grandes temas, e eu devo dizer, não artificialmente, mas ele destaca aquilo que o próprio João colocou como central em cada capítulo, em cada parágrafo, e ele então enquadra tudo isso como um tema geral que conduziu, então, Cristo, a Escritura, julgamento, como vamos ver hoje.
E como isso ajudou aqueles cristãos do primeiro século a viver o seu compromisso com o Evangelho em tempos tão difíceis como aqueles. Portanto, a minha visão, por exemplo, que tenho trabalhado no livro de Apocalipse e ganhei, digamos, uma nova percepção a partir do momento em que conheci, li, estudei este comentário de Eugene Peterson, a minha visão sempre foi que para pregar sobre o Apocalipse é preciso, antes de tudo, tomar em consideração o seu fundo e contexto histórico, ou seja, o que o livro queria revelar para os seus primeiros destinatários, tornando o seu ensino relevante, então, para os nossos tempos atuais. Primeiro, precisamos entender o que ele significou para aquelas pessoas, para que depois a gente possa entender o que ele pode significar no nosso tempo. Talvez o maior problema da maioria dos comentaristas é que eles esquecem dos primeiros destinatários, dizem que o Apocalipse é apenas futurista, ou seja, a chamada interpretação futurista do livro de Apocalipse, ele apenas revela questões do futuro, portanto, para o nosso tempo ou para o tempo ainda mais futuro que o nosso. Talvez esses autores tentem passar a ideia de que o Apocalipse seria uma mensagem de otimismo futuro, porque é escrito em 96 depois de Cristo, e endereçado àquelas 7 igrejas e tantas outras que receberam também. Ou seja, passar uma mensagem de otimismo seria como se passasse uma mensagem de otimismo futuro de um piloto de um avião em turbulência em 2017. Vejam bem como seria a mensagem se a gente interpretasse o Apocalipse assim, ou seja, tendo uma mensagem apenas para o futuro e não para aquelas primeiras pessoas que ouviram a mensagem. É como se o piloto então dissesse, está passando por uma turbulência feroz, em 2017 o piloto então avisa assim: senhores passageiros, não se preocupem, pois todos os voos dessa companhia do ano de 2030, ou seja, lá no futuro, enfrentarão turbulências, mas Deus não permitirá que nenhum desses aviões caia. Imaginem qual seria o absurdo se hoje, 2017, nós, dentro de passageiros de um avião em turbulência, ouvíssemos uma mensagem assim: olha, não se preocupem, em 2030 vai haver turbulências, mas os aviões lá não vão cair. Qual o sentido e o significado dessa mensagem para mim hoje, em 2017? Absolutamente nenhum. Por isso é que o Apocalipse, ele significou sim uma mensagem de esperança, de fortalecimento para aqueles crentes daquela época que estavam vivendo debaixo do tacão do Império Romano, do imperador Domiciano, e vivendo aquela experiência de sofrimento e de lutas, eles foram confrontados com isso, com a mensagem do Evangelho e como viver essa mensagem naquele tempo. Portanto, meu objetivo quando estudo o livro de Apocalipse, ele não é cronológico, e eu diria que nem escatológico, por mais absurdo que possa parecer o que eu estou dizendo, que escatologia é a doutrina das últimas coisas. Não, meu objetivo não é cronológico nem escatológico, mas devocional, inspirando-nos a entender como temas como Escritura, Cristo, Igreja, adoração, oração, testemunho, política, como vimos domingo passado, e tantos outros se enquadram no desafio de vivermos a contracultura cristã, para usar aqui uma expressão de John Stott, estudioso do Novo Testamento, no seu comentário ao Sermão do Monte, como vivermos essa contracultura cristã no tempo presente, comprometidos com a política do Cordeiro e não com a política do dragão, como vimos no ano passado. São absolutamente distintas. Vamos então ao estudo de hoje. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. O apóstolo João, então, descreve a sua situação e a situação vivida pelos cristãos no final do primeiro século assim: companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança, exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Importante que essa expressão testemunho, essa palavra testemunho, no grego vem de martureo e do substantivo marturia, que quer dizer, ou traduzido como martírio, tormentos ou morte infligidos a alguém em consequência de sua fé ou do seu compromisso de fé. Então João diz que ele estava preso por causa disto, desse testemunho que naquele contexto significava martírio, muitas vezes, e não poucas vezes. João, o apóstolo, já idoso, 90 anos contava João de idade, quando ele foi banido para a ilha de Patmos no ano de 95 depois de Cristo, a mando do imperador romano Domiciano. Os seus bens lhe foram tirados, se é que tinha alguns bens, né? Ou pelo menos alguns tinha. Mas, enfim, Domiciano, que reinou de 81 a 96, e que foi conhecido, como nós já dissemos, como a outra metade de Nero. Nero, o imperador que infligiu a primeira grande perseguição aos cristãos, e Domiciano era conhecido e foi chamado como a outra metade de Nero, devido à sua perseguição também aos cristãos. De lá João escreve, dessa ilha de Patmos, escreve para gente odiada. O cristianismo foi chamado de superstição daninha. Então imagine como era. Esses que eram alvos de castigos com refinada crueldade, só para lembrar algumas, eles eram aprisionados, perdiam seus bens, eram condenados à morte, expostos à burla, não é? Presos, conduzidos às arenas, onde enfrentavam os leões, estavam muitas vezes cobertos nas ruas de peles de feras, para que os cães, que naquela época eram animais absolutamente selvagens, os comessem, os mordessem e dilacerassem. Foram muitas vezes crucificados, queimados vivos, como tochas para servir, para iluminar as trevas ao cair da noite. Então essa era a situação daqueles crentes que viviam naquele momento, aquela situação. Tudo isso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Obviamente, na mente de João, que escreve o Apocalipse e que identifica Jesus como aquela figura do Filho do Homem, aquela imagem gloriosa, conhecida de todos os que conheciam as Escrituras, obviamente, a figura do Filho do Homem, da qual Jesus se identificou todo o tempo. Esta é digamos, a figura cristológica mais usada por Jesus para se identificar. Ele sempre dizia: o Filho do Homem vem, o Filho do Homem veio. Enfim, era assim que ele se identificava mais. A pergunta então que vem para os outros, porque essa figura do Filho do Homem era aquela figura gloriosa que desceria dos céus com trovões e com grande clangor para livrar o povo de Deus, o povo de Israel, de todo o sofrimento que ele estava vivendo, principalmente debaixo do Império Romano. Então muitos, obviamente, se perguntavam onde estava o glorioso Filho do Homem. Eles agora enfrentavam a presença e a realidade da injustiça e, ao mesmo tempo, essa ansiedade por uma intervenção divina, o julgamento de Deus. E eles clamavam: até quando, ó soberano Deus, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Esse era o dilema que João precisava agora responder. João, o apóstolo, então, se utiliza de muitos textos dos salmos e profetas e que refletem a mesma inquietação do povo de Deus em todos os tempos. Por exemplo, o Salmo 13, versículos 1 a 4, nós lemos assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Considera e responde-me, ó Senhor, Deus meu, alumia os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem em sendo eu abalado. Essa expressão até quando é reproduzida e elaborada em todas as circunstâncias possíveis na história da salvação: doença, exílio, dúvida, derrota, dor, aflição, perseguição. Cresce o desejo pelo julgamento e a frustração pela demora.
Assim esclarece Eugene Peterson, o contexto é desses capítulos 15 até 19, versículos 1 a 8. Toda a matéria-prima da injustiça aparece na experiência comum de homem ou mulher, filho ou pai, marido ou esposa, funcionário ou patrão. Não acontece apenas na guerra, nos guetos e nos genocídios. Nas esferas diárias de amor e trabalho, nos deparamos com injustiças aparentemente irremediáveis. O mundo não é justo, conclui Eugene Peterson. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro Deus, não julgas e vingas o nosso sangue? Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Pergunta então todo adorador, não apenas naquela época, mas até hoje. Muitos, obviamente, se perguntam. Para o apóstolo João, o até quando se tornou gritante com o martírio de alguns membros de sua congregação, com o seu próprio banimento e exílio. Ele fala sobre a morte de alguns membros da sua congregação, daquelas 7 igrejas, nas próprias cartas. Como lidar com a presença e a realidade da injustiça, e ao mesmo tempo com um anseio, e eu diria até pela demora muitas vezes, por uma intervenção divina, por um julgamento de Deus contra toda a injustiça? Como lidar com isso? Em primeiro lugar, o anseio por um julgamento encontra na adoração a sua satisfação. É o que nos ensina a revelação de Jesus em Apocalipse capítulo 15, versos 1 a 8. Não vou ler esses versos, mas você pode ler. Esse parágrafo fala de harpas de Deus, capítulo 15, verso 2. Do templo, do tabernáculo, do testemunho do céu, capítulo 15, versículos 5, 6 e 8. Da glória e do poder de Deus enchendo o templo, capítulo 15, verso 8. Isso nos lembra, lá remete à inauguração do templo, quando se diz que a glória de Deus, está lá no livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 5. Lá se fala que a glória de Deus encheu o templo. Então, a glória e o poder de Deus enchendo o templo aqui, capítulo 15, verso 8. E de cântico, notem, por exemplo, nos versículos 3 e 4. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Esse parágrafo fala de um culto, fala de adoração, e fala do resultado da adoração. Diz assim o versículo 8, e o templo se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder. Notem, glória e poder. Presença, mas também poder. E ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos, 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos. Assim é que João demonstra que o anseio por julgamento encontra na adoração o seu reflexo, a sua satisfação. Templo, harpas, cânticos, louvores, fumaça da glória de Deus. Notem o que falamos na semana passada. A estratégia da política do Cordeiro é o culto, é a adoração e é a pregação. Não é como a política do dragão. Na adoração, nos vemos como pessoas salvas, inseridas em um mundo perigoso. No culto, nós somos chamados a contextualizar tudo o que pensamos, vivemos, sentimos e experimentamos. No culto, relembramos os grandes atos libertários de Deus. Culto é adoração. Na adoração, nós olhamos para Deus e dizemos que servimos somente a Ele e que vamos viver a nossa vida como Ele quer. Na pregação, ouvimos o que Deus nos diz e o que Ele quer que façamos. Ouvimos a renovação da esperança.
Culto não é culto a pessoas e personalidades. Não é para termos o que nos agrada, mas fazermos o que agrada a Deus. Não é lugar de entretenimento, não é sala de palestras. Culto é adoração a Deus. Quando olhamos para Ele e dizemos que o servimos. E na pregação ouvimos o que Ele nos diz, como resposta à nossa adoração e à nossa vida. Em segundo lugar, o julgamento divino é recontado e atualizado do culto. Apocalipse capítulo 15, versos 6 a 7, nós lemos assim: E saíram do templo os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos. Apocalipse 16, versículo 1 e seguinte, nós continuamos a ouvir. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo o ser vivente que estava no mar. Então notem que os 7 anjos, aqui descritos, eles derramam suas taças sobre a terra e a consequência é juízo, é julgamento divino. O julgamento divino vem sobre os que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem, capítulo 16, verso 2, e também vem sobre os homens que blasfemaram o nome de Deus e que não se arrependeram para lhe darem glória, capítulo 16, versículos 9 e 11. E vem também sobre aqueles que se congregaram no Armagedon para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, capítulo 16, versículo 14. Esses são os destinatários do julgamento de Deus. Vejam, o juízo, o julgamento aqui de Deus é representado nessas 7 taças dos anjos, que são apresentadas onde? No contexto do culto e da adoração. A visão é interrompida após o terceiro anjo para declarar o julgamento esperado, a resposta daquela inquietante pergunta: até quando? Justo és tu, que és e que eras o santo, porque julgaste todas essas coisas, porque derramaram o sangue de santos e profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber, e eles o merecem. E ouvi uma voz do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Em suma, o julgamento vem sobre os que não adoram a Deus, mas a imagem da besta, que aqui nós já vimos, a besta que sai do mar, é a besta, é o poder, neste caso aqui, representando o próprio Império Romano. E a besta que sai da terra, nós vimos, é a religião. Naquele caso, a religião do Estado, a religião que exigia que o imperador fosse adorado e idolatrado como Deus. Mas o julgamento é justo. E notem o que é dito. Ele vem sobre os que blasfemam de Deus e não se arrependeram das suas obras. Por isso é que o julgamento é justo. Ou seja, a ira, o julgamento e o juízo de Deus, eles caem somente sobre aqueles que rejeitam a oferta de salvação e do amor de Deus. Aqueles que não se arrependeram das suas obras, diz o texto. Enquanto os 7 anjos esvaziam as taças repletas da ira de Deus, percebe-se que não há nada de novo. Os acontecimentos não passam de continuação do que Deus vem fazendo o tempo todo e muitas vezes nós não vemos, diz Eugene Peterson na página 188 do seu comentário. Ou nós não percebemos por estarmos com os olhos voltados demais para a dor e muitas vezes não conseguimos perceber que o julgamento de Deus está aí. Após o 7º anjo derramar a sua taça, sai uma grande voz do templo, da parte do trono, dizendo assim: está feito. O julgamento não é algo para o futuro,
ele está acontecendo. É importante aqui vermos que a expressão um anjo dizendo, este dizendo é perfeito ativo, é o contínuo, né? É o verbo contínuo do grego, e o feito também é um indicativo perfeito ativo. Isto quer dizer que estas coisas, a tradução no português não dá muita ideia do que está sendo dito no original grego, porque o que está sendo dito é está sendo feito. É mais ou menos assim a tradução que a gente poderia dar disto. Ou seja, o julgamento não é coisa só para o futuro, não é apenas do passado, mas ele junta todos os três. Foi feito no passado, está sendo feito no presente e será feito também no futuro. Deus vem realizando o seu juízo já nesse tempo. Ora, as taças da ira nos lembram as pragas do Egito. Podem observar neste capítulo que nós temos estas pragas aqui mais ou menos repetidas. Elas nos lembram, porque cada uma das 7 taças repete um aspecto do julgamento daquele episódio tão importante na história da salvação. No Egito, as pragas não aconteceram. Essa é uma expressão muito importante aqui do comentarista. Essas pragas não aconteceram porque os egípcios eram extraordinariamente maus. Mas se nós nos lembrarmos o que estava ali em jogo, é porque eles estavam determinados a evitar que o povo de Israel adorasse a Deus. A expressão que mais aparece lá nas pragas do Egito é: deixa sair o meu povo para que me sirva. Essa expressão, servir, é, no contexto do Antigo Testamento, ligado à ideia de culto. O Salmo 100, por exemplo, diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. É clara aí a expressão. Aliás, a tradução, tanto no inglês como no alemão, nos lembra essa ideia de culto como serviço a Deus. No alemão é Gottesdienst, ou seja, serviço a Deus. Ou no inglês o service, a ideia de serviço a Deus. O culto é serviço a Deus. Portanto, o que Faraó tentava impedir era isso. Não era tanto a saída do Egito definitiva, porque isso não estava tão claro no início, mas era principalmente isso. Moisés foi a Faraó, e a primeira coisa que ele diz a Faraó é: Deus diz, deixa ir o meu povo para que me sirva, para me prestar culto. Isso está muito claro ali. Faraó se interpôs, portanto, contra o culto e a adoração a Deus. As pragas de julgamento, diz Eugene Peterson, aconteceram por este único motivo. O pior inimigo externo que o povo de fé, o povo de Deus enfrenta é a obstrução à adoração. E o pior inimigo interno que o povo de Deus enfrenta é a subversão da adoração. Esse, portanto, deve ser o nosso maior temor. Eu gosto da expressão de Efésios que diz que nós fomos criados e fomos regenerados para o louvor da glória de Deus, para a adoração a Deus, esse compraz de ser adorado. Por isso é que toda obstrução da adoração, como ameaça externa, e toda subversão da adoração e do culto como ameaça interna, ela precisa ser rejeitada. O clamor pelo julgamento e a indignação a Deus, até quando encontram-se estabelecidos no contexto adequado. Culto a Deus. O julgamento deixou de ser questão de esclarecer opiniões ou acabar com queixas pessoais. Passou a ser experimentado como uma ação há muito iniciada, profundamente elaborada e totalmente realizada de Deus, na qual penetramos por meio do batismo, cujas consequências compartilhamos na salvação, da qual participamos por meio da adoração e celebramos o triunfo final por meio da palavra e da celebração da ceia do Senhor. Assim resume Eugene Peterson neste julgamento divino recontado e atualizado na adoração, como João fez com as 10 pragas do Egito, ao mostrar: olha, o mesmo Deus que atuou lá nas pragas do Egito, é o mesmo Deus que está atuando no presente,
embora a gente muitas vezes não perceba. É o mesmo Deus que atuará no futuro para que todo o julgamento seja realizado. Sim, o julgamento divino, ele é recontado, ele é atualizado na adoração. Nela, no culto, na adoração, lembramos dos grandes atos libertários do Senhor no passado. Percebemos os atos de juízo do Senhor no presente. Guardamos a esperança de que em breve a inquietante pergunta até quando será respondida plenamente com justiça. No culto e na adoração, ouvimos a voz do trono dizer assim: está feito. Terceiro aspecto. A realização do anseio por julgamento só é efetivada na adoração noiva. A adoração noiva. Uma expressão usada aqui por Eugene Petrus, que vamos entender muito bem à luz do que João nos diz. Apocalipse 17 e 18 nos falam sobre isso. Quando o sétimo anjo derrama sua taça, fala-se de um terremoto que feriu a grande cidade, e Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Vejam como o julgamento agora se dirige especificamente a esta grande cidade, a grande Babilônia. Os capítulos 17 e 18 falam então desta grande cidade, dessa grande Babilônia, que aqui também é chamada de a grande prostituta. Babilônia, precisamos lembrar, foi para onde os cativos tinham sido levados. 586 antes de Jesus Cristo, quando o reino de Judá, o reino do sul, foi tomado, foram levados cativos exatamente para a cidade da Babilônia. O Salmo 137, por exemplo, ele vai, que vamos citar daí a pouco, Salmo 137 vai relatar exatamente o que alguns desses cativos estavam sentindo. Quem é aquela no final, ou quem é essa Babilônia no final do primeiro século, em 95 depois de Cristo? Não há dúvidas, é Roma. Ou melhor, naquele contexto, não apenas uma cidade, mas um império romano. O versículo 2 do capítulo 18 diz: caiu a grande Babilônia. É a antevisão do julgamento sobre Roma que estava acontecendo e aconteceria em breve. Ora, os versículos 9 e 10 do capítulo 18, nós lemos assim: os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em delícias sobre ela, chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Notaram a expressão? E estando de longe por medo do tormento dela, dirão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. E todo piloto, e todo que navega para qualquer porto, e todos os marinheiros, e todos os que trabalham no mar, se puseram de longe, contemplando a fumaça do incêndio dela, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa só hora foi assolada. Notaram o que João fez? Ele recapitulou as pragas do Egito, lá contra aquela cidade, ou aquele império que era o Egito naquela época, levando cativos os povos. Ela atualiza agora, João agora atualiza novamente, trazendo a imagem da queda da Babilônia e agora o incêndio de Roma. O Apocalipse revive e atualiza o incêndio de Roma, que aconteceu em 64, na época de Nero, imperador. 64. João está escrevendo aqui em 96. Ele tinha conhecimento desse incêndio. Então ele mais uma vez atualiza este julgamento de Deus. Julgamento que foi dado ao Egito, julgamento que foi feito sobre Babilônia, julgamento que foi feito sobre agora Roma, já naquele incêndio. Muitos dizem que foi o próprio Nero que incendiou e que os cristãos foram culpados por isto,
foi colocada a culpa sobre os cristãos. O fato é que Nero utilizou este incêndio para infligir grandes impostos sobre as pessoas para possibilitar a reconstrução que ele iniciou imediatamente após o incêndio, que parece durou 6 dias. O que o texto está dizendo é que a grande cidade, a grande Babilônia, Roma, a grande prostituta e o que ela representa já provou do julgamento divino e ainda vai provar mais ainda. Um detalhe aqui que nós precisamos ver. Apocalipse 17:1 diz assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O que prostituição tem a ver com adoração? E o que Roma tem a ver com a adoração? Ora, o que nós podemos ver é que no Antigo Testamento já aparece a imagem da prostituição distinta do pecado sexual. Êxodo 34:15, por exemplo, nós lemos assim, preste bem atenção nesse detalhe aqui: para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. A palavra grega porneia, que aqui aparece, e que obviamente de onde vem a nossa palavra pornografia do português, essa palavra porneia é utilizada na Bíblia não só para imoralidade sexual ou pecados sexuais, mas muitas vezes é usado para se referir à idolatria, à infidelidade a Deus, especialmente a idolatria. O que é a idolatria? É a adoração de ídolos. Oséias, por exemplo, o profeta Oséias, capítulos 1-3, eu creio que daí João tira esta imagem da grande prostituta, como ele chama, Babilônia, trata da relação de Deus com o seu povo pela imagem de uma união matrimonial. E notem o que Oséias 1:2, capítulo 1, versículo 2, e Oséias 4:2 diz. Oséias 1:2, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Oséias 4:12 diz, o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Creio que aí está muito claro que prostituta é um termo, principalmente na nossa linguagem, sexual, mas em Apocalipse 17:18 aparece como metáfora da adoração errada, não é? Ou da idolatria. E isso remete ao culto ao imperador. Por isso Babilônia é chamada da grande prostituta, porque o Império Romano e os seus imperadores, eles ansiavam por isso, de serem adorados. Portanto, o culto ao imperador representava prostituição em termos bíblicos. Tem nada a ver com pecados sexuais, mas tem a ver exatamente com a idolatria. Apocalipse 17:1, então, mais uma vez, vale a pena a gente reler. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. O culto ao imperador foi muito central no Império Romano. Domiciano talvez tenha sido aquele que mais enfatizou este culto, que não começou com ele. Domiciano insistia que seus súditos o adorassem como Deus. Tinha convicção que era um Deus. Os títulos usados de divus, divino, Augustus, que é sublime ou elevado, ou Zebastos, que é venerável, eram usados por vários imperadores. Mas Domiciano foi o mais exigente. O seu nome oficial era Imperator César Dominicianus Augustus Pontifex Maximus Pater Patriae.
Vejam como ele gostava de ser idolatrado. Capítulo 15, verso 2 diz que os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome, 666, né? Esses são ali citados como vencedores e como alvo desse misericordioso julgamento de Deus que vem sobre aqueles que os afligiram. Agora lembrem do 666, o que isso quer dizer? É 3 vezes ou 3 tentativas equivocadas e não satisfatórias de ser igual a Deus. Número 7, 7, 7. Número 7 é a perfeição. O número 3 se refere normalmente a Deus, assim como o número 4 se refere, é um símbolo da humanidade, 4 cantos da terra, esta é a ideia. Então o 666 não é para ficar fazendo cálculo, é só entender que o 666 naquele contexto se referia exatamente ao imperador, a Domiciano, é ele mesmo, na tentativa de querer ser igual a Deus. Infelizmente, não é só Domiciano. Lá naquele primeiro século, fim do primeiro século depois de Cristo, que queria ser como Deus. Há muita gente querendo se fazer como Deus. A grande Babilônia, a grande cidade, Roma, a grande prostituta, será julgada não só pelas maldades, mas principalmente por querer ser igual a Deus, por causa da idolatria, por desvirtuar o culto, que é só devido a Deus. Ela é julgada pela mesma acusação que foi julgado Faraó. Não é à toa que Apocalipse 19 fala do livramento para o culto e da adoração. A adoração noiva, que se refere às bodas do Cordeiro. Noiva é o termo utilizado para a Igreja de Jesus Cristo. No capítulo 19, nós vamos ver isto. É interessante como a gente vê esse problema acontecendo ainda nos nossos dias. Mas a realização do anseio por julgamento só pode ser efetivada, de fato, na adoração noiva, isto é, na adoração genuína, feita somente a Deus, não a homens, não a ninguém. Tempo atrás eu li num jornal: culto em homenagem e honra ao pastor fulano de tal, que era assim oficializado como o pastor emérito de uma determinada igreja. Ora, culto é só a Deus. Não pode ser culto sequer em homenagem a homens. Culto é a Deus. E esta é a adoração genuína que efetiva, de fato, o julgamento de Deus. Quarto e último lugar, a adoração noiva é a cura para a busca por vingança. Temos falado um tanto no julgamento, naquela pergunta que está lá em Apocalipse capítulo 6, até quando, Senhor, não julgas os teus servos que clamam, o anseio por julgamento e a espera, muitas vezes, por julgamento. Mas a conclusão do julgamento de Deus acontece em meio a 4 aleluias que aparecem em Apocalipse 19, versículos 1 a 8. Aleluia quer dizer louvai ao Senhor. Então a adoração volta novamente. E o anseio pelo julgamento está muito próximo da busca da vingança. O anseio por julgamento pode se transformar em busca de vingança. Aí está o grande perigo para os servos de Deus, que muitas vezes estão clamando até quando podem dar lugar ao sentimento de vingança. Lembro aqui o Salmo 137, versículos 1 a 9. Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita da tua destreza.
Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua no meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, descobria até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. O salmista aqui reflete os acontecimentos de 586 a.C., a tomada de Jerusalém pela Babilônia, a leva de cativos. E o Salmo 137 é exatamente um salmo cantado à margem dos rios da Babilônia. Ou seja, um cativo ou vários cativos cantavam ali esta canção terrível, que expressa o sentimento e o desejo de vingança. Com o coração cheio de ressentimento, amargura e desejo de vingança, o salmista resolveu simplesmente pendurar a harpa. Diz assim, nos salgueiros que ali víamos, penduramos as nossas harpas. E resolveram não mais cantar, resolveram não mais adorar. O anseio pelo julgamento está muito próximo da busca da vingança. E muitas vezes, na própria adoração, nós alimentamos esse sentimento de vingança. Os aleluias que aparecem no capítulo 19, versículos 1 a 8, eles nos levam de volta ao culto em humildade e adoração. E ao relembrar os juízos de Deus do passado e do presente, esperar em Deus, colocar diante dele as lutas e desafios pelo julgamento que virá. Concluindo, como enfrentar a presença e a realidade da injustiça e o anseio por uma intervenção divina, por um julgamento de Deus contra toda a injustiça? O anseio por julgamento encontra na adoração a sua satisfação. O julgamento divino é recontado e atualizado na adoração. A satisfação do anseio por julgamento só é realizada na adoração noiva. E a adoração noiva é a cura para a busca pela vingança. Se você se pergunta nesta manhã, até quando? Ouça, na genuína adoração, a voz que sai do trono dizer, está feito. Que Deus nos abençoe. 3 perguntinhas para você refletir. De que formas práticas o culto, a adoração é subvertido, ou seja, corrompido, distorcido e modificado do seu propósito? Segunda pergunta, qual deve ser a atitude mental, verbal e corporal do genuíno adorador? Atitude mental, verbal e corporal. Terceiro, como culto, a adoração pode ajudar a vencer o pecado do desejo de vingança e estimular a confiança no julgamento divino. Que Deus nos abençoe e que você seja abençoado neste dia do Senhor, neste domingo. Amém.